Sejam bem-vindos a mais um AgroSucessão, o canal de comunicação de sucessor para sucessores. Cara, eu falo que isso aqui acho que é um dos meus maiores prazeres na vida. Porque olha só, o que está acontecendo hoje? Estou na fazenda do Romo, sendo bem recebido, ou seja, estou na casa de um amigo, vendo a realidade dele e tendo o prazer de trazer informação de valor. Tem alguma coisa melhor do que isso, cara? Acho que não. Romuluzão, obrigado por me receber aqui na sua casa. Então hoje nós estamos com o Rômulo Reis. O cara é agarrador desde cedo, é um sucessor e antes de qualquer coisa eu quero te falar, se inscreva no canal, ativa o sininho aqui, porque todo vídeo que a gente posta é realmente para edificar a sua vida e para trazer informação de valor. Então, companheiro, não deixa de curtir e outra, manda para um outro companheiro seu, compartilha esse vídeo, fechou? E se você é uma empresa do agro que quer ter a sua marca estampada aqui no AgroSucessão, tanto no YouTube, no Spotify e também no Instagram, o lugar é aqui, beleza? Então, companheiro, deixa eu te falar, eu tô com um cara que ele é cabeceira. A gente se conhece já tem muito tempo, jogando bola junto, futevôlei, e a hora que foi ver, a mexida era a mesma. Então, Rômulo, se apresenta pra turma, quem que é Rômulo Reis? Ó, prazer é nosso estar recebendo o Daniel aqui na fazenda. Rômulo é um caboclo simples, que gosta demais dessa parte de pecuária em si e que faz de tudo para poder levar para o futuro uma coisa boa para as pessoas entenderem como que é a mexida. Não é fácil, né? Não é fácil. Eu nasci em berço de ouro, mas meu pai fez tudo sozinho. Então, assim, eu não precisava estar aqui. Eu podia estar muito bem aproveitando a vida aí, trabalhando em outras coisas que nós temos. Mas a gente aprendeu com a vida que sem isso aqui não tinha como ganhar o pão. Então, a gente leva isso para toda a família, né? E estamos aqui agarrados. Meu pai é um caboclo extraordinário, né? É aquele negócio que você fala, né? A gente não pode bater de frente. Se bater de frente, cai para trás. Então, a gente tem sempre que levar a coisa adiante para dar certo. A relação tem que dar certo primeiramente, né? É isso, cara. Show de bola. E hoje o Romuluzão é um cara que é esposo, é pai de 3. Como é que é essa fase de vida? Eu sou suspeito de falar, porque acho que a maior realização da minha vida é essa. Eu sempre quis ser pai e arrumei uma esposa maravilhosa, uma mulher que cuida da nossa casa, cuida dos nossos filhos perfeitamente. E é igual eu falei, é realização. É trabalhoso? É canseira? É. Mas é bom demais. Chegar em casa e ter aquela mexida lá é boa demais. E lá em casa 6 horas também, né? Lá em casa 6 horas da manhã é meio-dia. É menino gritando, é fuleiragem, é bom demais. É bom demais. Tem um vídeo, cara, que eu acho muito legal do seu filho. É ele saindo da fazenda, né? Ele querendo tirar leite, né? Uhum. Aí eu falei, cara, isso aqui não tem preço não, né? Tem não. E ele gosta da mexida? Gosta. Caio é o meu moleque do meio, 7 anos. É um curisco. Gosta demais disso aqui. Pai, eu quero arreia Catarina pra mim, a égua dele. Arreia Catarina pra mim, deixa eu montar nela. Pode ir. Aí vai. Se tiver chagado no curral, ele vai com os meninos, montadinho na égua dele, sozinho. Eu vou de carro às vezes e ele vai a cavalo. Chega lá no curral numa boa. E aí, deu tudo certo? Deu, pai. Eu não via lá pra trás, mas eu fui lá e mexi ela e trem, deu certo. Aí isso é prazeroso demais, né? Tem preço não, né, cara? Tem não. Show de bola, Romuluzão. Cara, e qual é a história de vida do seu pai? Porque hoje você vive, assim como todo sucessor, uma consequência do que seu pai construiu. Assim como eu, assim como todos os sucessores. Qual que é a história de vida do seu pai? Daniel, meu pai hoje tem 71 anos. Ele é mineiro, nascido no interior de Minas, chama Rio Pombo a cidade, lá na zona da mata, próximo a Juiz de Fora. Veio para Goiás com 13, ele é 13º filho de 13 filhos. Ele é o caçula. Nascido na roça, mas numa condição bem precária. Então assim, ele veio para Goiânia
com 13 anos de idade, eu não sei se pode falar isso aqui. Pode, sapeca. O Pi e a Caatinga, né? E... Desculpa, rapaz. E aí ele chegou em Goiânia, ele já tinha um irmão que morava aqui. E deu uma condiçãozinha dele fazer alguma coisa. Meu pai foi garçom, foi segurança, de boteco, né? Garçom, segurança, trabalhou em indústria de laticínio. Como comprava leite, chegava com leite no laticínio, ia descarregar tambor de leite e tal. Então assim, e aí com 47 anos atrás mais ou menos, que é a idade que a empresa que ele tem hoje, ele abriu essa empresa e virou representante comercial da mesma empresa 47 anos atrás, uma multinacional. Então assim, tudo que a gente tem hoje é devido ao trabalho dele. E ele não herdou nada, a única coisa que ele herdou foi a honestidade, a humildade e a vontade de trabalhar. Então assim, hoje ele dos 13 irmãos, ele é o, vamos dizer assim, o que leva a vida para frente, que faz a família, o restante da família, chegar onde está. Bom demais. E como que você cresceu nesse meio? Quando que você entrou na empresa? Como que foi a sua introdução nos negócios da família? Bom, eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 15 anos. 15 anos. Trabalhava de office boy, ia no banco, naquela época tinha que ir no banco, né? Correio, essas coisas todas. Então eu, de bicicletinha e tal, eu ia e depois que eu passei de office boy, me subiu de cargo. Fui trabalhar no almoxerifado. E aí, dentro desse almoxerifado, organizando mercadoria e tudo, ele falou, ó, você é responsável pela mercadoria, então tudo que entrar e tudo que sair, você que tem que responder. Beleza. E assim foi. E aí hoje eu ocupo um cargo de gerência na empresa, gerência administrativa. A gente vende para 6 estados aí. Então assim, não é fácil você trabalhar com o seu pai. Eu falo que na verdade é bem mais difícil. Com certeza. É bem mais difícil. Porque você pode ter a regalia que for, mas é uma regalia que é... Custa caro. Custa caro. Custa caro. Então, é isso, cara. Hoje a gente... Eu consegui uma certa confiança do meu pai devido... Como é que eu posso falar? A um resultado. Devido ao resultado. Hoje a gente consegue ter uma relação boa justamente por causa disso, devido a resultado, né? Por exemplo, aqui na fazenda mesmo, ele só fala, ó, isso aqui não pode, isso aqui pode, pronto. Então assim, justamente isso, é resultado. Você tem que mostrar o resultado. Se você não mostrar resultado, larga a mão. Você vai comer um caroço. Cara, eu sempre falo o seguinte, assim, que trabalhar com o pai é um privilégio, porque você tá aprendendo com um cara que Sim. venceu e que outra tem um amor por você muito grande, só que a responsabilidade é diferente, porque ele vai te cobrar mais do que todo mundo, ele vai exigir mais do que todo mundo, você vai ganhar menos do que todo mundo. Só que isso é uma etapa da vida. Por quê? Se você tem esse privilégio, meu amigão, aquilo um dia vai ser seu. Só que a gente não vive por esse dia. A gente vive por construir junto e multiplicar. Não tem nada não, aqui vai de boa. Por multiplicar o negócio. Só que o que é a questão? Se ele cobra, é porque ele sabe que pode entregar. Sim. Se não pudesse entregar, ele fala, moço, larga a mão, esse menino não vai virar nada não. Larga a mão pra lá. Só que esse privilégio, igual você falou, ele custa caro. Por quê? Porque às vezes não tem o tato, a sabedoria de falar. Aquela cobrança, ela é pessoal, ela não é uma cobrança como ele falaria para um funcionário. Talvez ele teria mais tato para falar para um funcionário do que para nós. Só que a gente tem que sabedoria. Cara, isso é o jeito que ele aprendeu, é o jeito que ele sabe, né? E hoje, cara, nós estamos aqui na fazenda, nós rodamos a fazenda inteira, vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Conta um pouquinho como é que é a mexida que vocês fazem aqui. Aqui hoje, em Teresópolis, a gente vai começar a trabalhar mais uma parte de recria. Né? Recria e engorda. Por aqui ser uma área pequena, a gente trabalhou com cria aqui já, mas a gente viu que por ser pequeno não é uma coisa tão rentável. Sim.
Então a gente traz bezerros da outra fazenda para cá, recria eles aqui, e esse ano nós vamos tentar terminar esses bezerros. Então hoje a gente mantém um giro aqui, igual nós rodamos aí. A gente compra também alguns animais para poder fazer um giro aqui, recriar e engordar eles. E mantendo, vamos dizer assim, igual nós comentamos, tentando reduzir custo e aumentar ganho. Perfeito. Cara, só que você tem um diferencial que eu acho que poucas pessoas têm, que é o quê? Desmamar animal muito pesado. Qual que é a média de peso e de idade que você desmama os animais? Teve uma primeira desmama que nós trouxemos para cá já. A gente trouxe com 5 e 6 meses, com média de 200 e 205 quilos. Os machos aí passando dos 210 e as fêmeas chegando aí nos 200 quilos, 180 a 190 quilos mais ou menos. Só que são animais muito novos, né? Estamos falando de animal de 5 meses, né? Meses. Então, possivelmente, esse animal de 8 meses, ele seria desmamado de 200 e, no mínimo, 240 para cima, 280 e olha lá, né? E o que você fala que é o segredo para você desmamar um animal cedo e pesado? Eu acho que um manejo muito bom de pastagem, né? Genética também conta demais, porque a gente faz 100% inseminação. Então, assim, eu acho que é um manejo e a genética conta demais também. Acho que é 50-50 isso aí. Acho que não tem tanto segredo, eu acho, né? E hoje você tem a parte do coxo também, que você usa algumas estratégias. O sequestro, o confinamento. Como que você começou e tem quanto tempo que você faz essa atividade? O sequestro a gente faz ele praticamente todo ano. Não da forma como nós estamos fazendo esse ano, porque esse ano nós antecipamos um pouco o sequestro, igual nós conversamos, né? Os outros anos a gente jogava ele mais para frente. Então, assim, a gente faz essas etapas, já tem basicamente uns 6 anos que nós fazemos isso. Já teve época da gente desmamar bezerro mais novo. Desmamar bezerro com 4 meses e jogar ele num sequestro. Mas a gente resolveu deixar ele mais com a mãe, para poder ganhar mais uma estrutura, né? Ganhar mais peso, para poder vir ser uma recria mais fácil, entre aspas, né? Perfeito, cara. E hoje, nós estamos aqui início de abril, e você está com o pasto como se fosse uma forma nova, como se fosse novembro. Como é que você fez esse manejo? A gente estava com um gado que nós compramos, umas novilhas, nesse pasto aqui de casa. E aí, pensando justamente nessa recria a pasto, nós temos um aluguel próximo aqui, nós pegamos esse lote, levamos para esse aluguel, adubamos toda a pastagem daqui de casa e deixamos vedado. Já tem uns 45 dias que está vedado. Então, assim, tá igual você falou, tá um alface, uma saladona, né? Tá boa demais. E nós fizemos isso, adubamos tudo, deixamos vedado e vamos esperar agora o que nós vamos fazer. Cara, olha só que interessante. Eu rodei a fazenda toda com o Romulo e esse manejo que ele fez permitiu alguns fatores e alguns diferenciais. O primeiro, nós estamos numa época que a turma já está ficando sem pasto e ele está com pasto realmente de uma forma nova, um pasto, cara, um alface. Isso permite ele terminar o animal agora ganhando, desempenhando no mínimo 800 gramas, porque comendo só ponta, comendo 0,3 não tem como ganhar menos que 800 gramas, 750 gramas para cima. Vai desempenhar bem, numa época que pouca gente tem esse pasto, de forma barata, e outra, te permite entrar também numa compra, num segundo giro, de uma forma muito estratégica. E vamos lá, você é um cara que você não formou nas agrárias, não. Certo? De onde que vem o seu conhecimento? Paz, hoje a gente começou aqui, nós temos essa propriedade que tem 20 anos. Né? E nós começamos aqui com leite, nós chegamos a tirar quase 3 mil litros de leite por dia aqui. Então, assim, aí eu sempre gostei de fazenda, sempre gostei. E aí, eu, curioso e tal, comecei a mexer com essas vacas de leite, arrumei uma companheirada boa também. Tem um rapaz, um companheiro bom nosso que ajuda a gente na parte de nutrição aqui. E tem também o companheiro que ajuda a gente na parte de reprodução. Então, assim, é uma turma boa demais e eu confio demais neles. E aí tudo que a gente ia fazer, conversa demais, né? Tudo que vai fazer, pergunta, questiona, mas por que isso, por que aquilo? Então aí a gente vai acertando, né? Minimizando os erros, né?
A gente vai minimizando os erros. É igual eu fiz com você hoje. Então a gente vai sugando um pouquinho de cada um, justamente para minimizar os erros. Cara, e um sucessor hoje, que ele tá assumindo o negócio da família, qual que é a importância, você acha, dessa visão externa dentro da fazenda? Importantíssimo. Importantíssimo. Porque talvez é justamente isso que o chefe vai ver, né? Porque talvez o santo de casa não faz milagre, né? Talvez é justamente aí que ele vai enxergar que aquilo que você fala, a turma de fora tá falando e tá vendo que tá dando certo, né? Então, talvez isso seja uma coisa mais importante ainda. Cara, isso faz tanto sentido, porque foi assim que eu cresci, né? E que eu ganhei a confiança do meu pai. Só que foi o contrário. Não só ouvindo, mas foi eu dando dinheiro para outras fazendas. Que eu ia contando as histórias. Ô pai, fui lá no Tocantins, não sei se aquilo. Nossa, o cara ganhou tantos reais por cabeça. Não, pai, fui lá no Mato Grosso, fazenda de 89 mil hectares, 22 mil boi confinados. Nós fizemos isso, aquilo outro, estamos ganhando dinheiro. Aí ele foi falando, rapaz, ele tá dando dinheiro pros outros e eu nada? E aí a gente foi crescendo essa confiança. Então, essa visão externa, não só no seu negócio, mas também vivendo outros negócios, acho que isso é muito positivo para o sucessor. Sim. Porque o peso da palavra não fica tudo em cima dele. A gente consegue trazer uma visão técnica, né, muito mais aprofundada. Só que a gente sabe que um sucessor, o relacionamento de pai e filho, de patrão e entre aspas, um funcionário, ele não é fácil. Não. Como que você lidou com isso desde cedo? Daniel, falando assim, eu fui criado para ser um sucessor, mas um sucessor da empresa nossa, né? E eu fiz engenharia de alimentos, a empresa nossa trabalha com aplicação em produtos e indústria de laticínio, então assim, é uma relação, né? Então eu fiz engenharia de alimentos justamente por causa disso, por incentivo dos meus pais e tudo. Então, ganhar essa confiança dele, ganhar essa relação, ela não é fácil, hora nenhuma ela é fácil. Mas a gente consegue mostrando, igual nós falamos, mostrando o resultado e não chocando as ideias, porque ele conseguiu chegar até hoje, aonde ele chegou, do jeito dele. E deu certo, né? Então você chegar querendo inventar a roda, não vai funcionar. Então você tem que chegar na humildade e conversando e aprendendo com ele, 80%, e trazendo de fora os 20% e tentando implantar aquilo ali. Então eu acho que é por aí, cara. Eu acho que é na humildade que você vai conseguir ganhar essa confiança dele aí. E quando você tomava os não, o que você fazia? Rapaz, ficava brabo, hein? Até hoje, na verdade, né? Mas tem que saber contornar a situação. E tem muita coisa hoje, por exemplo, que a gente faz sem pedir a permissão, a gente faz. E aí quando chega e vê, fala assim, ó, mas você fez isso aqui? Quem fez isso aqui? Falei, não, a gente fez e tal. Uai, tá bom. Não fala que deu certo também, não fala parabéns e nada, né? Mas se desse errado, fumo. Então, é assim que a gente faz, vai fazendo a coisa, vai mostrando que aquilo ali que você faz dá certo e talvez é melhor você ficar oculto, né? E fazer acontecer do que gritar para Deus e o mundo, né? Cara, show de bola. E que conselho que você pode dar para um sucessor que ele tá começando, que ele ainda tá tendo dificuldade demais nesses nãos? Como é que você pode falar para ele? Paciência. Sabedoria, na verdade, que é uma junção das duas coisas, né? Eu acho que você vai conseguir, mas você tem que aproveitar, você não pode deixar aquilo ali para você poder pegar aquilo ali depois que seu pai se for ou sua mãe se for, né? Você tem que ter sabedoria para você poder levar isso tudo de uma forma bem tranquila, uma relação boa, que seja uma relação saudável. Ah, não deu certo, levou o não? Não. Beleza, deixa o não e vamos procurar de outra forma a gente contornar aquilo ali e ter sucesso, né? Agora já vou começar a te arrochar. Até agora tava amaciando.
quando o pai quer, é um pouco mais fácil. Mas e aquele pai que é mais turrão ainda? Que nós estamos falando até agora de alguns nãos, mas é aquele pai que dificulta demais o jogo. Que na verdade o filho quer e o pai não quer tanto. O que você fala dessa situação? Arrochou mesmo. Porque tem muita gente que prefere chutar o balde, né? Fala assim, não, vou seguir meu caminho para outro lugar e deixa ele aí com as desavenças dele. Mas, rapaz, eu falo de novo. Se você quer aquilo ali, se é aquilo ali que você quer, você tem que brigar por aquilo ali. Igual tudo que você for ter na vida. Sim. Talvez se você for trabalhar para outra pessoa, você não vai ter o relacionamento que você pode ter com seu pai. Sim. Então eu acho que você tem que ter ter a sabedoria de levar dentro do trabalho. Eu acho que você tem que esquecer aquela relação pai e filho. Eu acho que você tem que pensar numa relação de chefe, não vou dizer chefe, né? De líder e liderado. Eu acho que você tem que ter essa relação. E saiu dali, você tem a relação de pai e filho. Sim. Porque se o seu líder fosse outra pessoa, não fosse seu pai, você ia ter sabedoria de escutar, você ia ter sabedoria de não, como é que diz o outro, não desobedecer o que ele está falando. Então assim, leve essa relação, eu acho que para dentro do trabalho, que eu acho que pode dar certo. Sim. Entendeu? Cara, isso pra mim, você falou a chave. Por quê? O filho, ele é natural a qualquer não ou a qualquer desavença que tenha, ele esquece o lado de, entre aspas, funcionário. Ele já leva direitinho pro lado do filho. É porque meu pai não me dá espaço, é porque meu pai me falou coisa de tal, é porque meu pai... E o que mais me ensinou isso foi a escola de trabalhar pros outros. Por isso que eu acho que o seu caminho foi um pouco diferente nesse quesito, e você amadureceu mesmo assim, mas é de que eu aprendi muito mais quando eu trabalhei pros outros. Porque eu tive esses nãos de outra pessoa. Então, quando eu passei a receber o não do meu pai, a minha cabeça, naturalmente, eu já tinha tomado um não desse no mundo. Então eu falei, ele não tá me falando isso por conta de mim. Ele tá falando isso por conta dele e por conta do negócio. E aí eu consegui não levar pro lado pessoal. Eu falei, não, peraí, ele tá falando é dele, a consequência e as coisas são dele. Tá tudo certo. E eu acho que a forma mais assertiva é realmente se desligar emocionalmente do pai. Ah, Daniel, eu vou esquecer meu pai? Não, Deus o livre, é seu pai, amar, mas é quanto pai. Agora, dentro de negócio, você tem uma independência emocional, porque senão tudo se leva pro pessoal. Aí vai vendo aquela feridinha, aquele trem que é pecuinha. Eu falo que quem me ajudou demais nessa parte de não chutar balde foi a sabedoria da minha mãe, porque quando eu era solteiro, como diz o outro, eu descarregava nela, né? E aí e hoje é minha esposa. Depois que eu casei, eu descarregava nela. Então assim, esse papel da mãe e da esposa também na minha vida teve muita diferença. Fez muita diferença. Porque elas souberam me conduzir para eu ter essa sabedoria desse relacionamento, entendeu? Porque não é fácil não. Não é. O cara tem que ter persistência mesmo. E hoje, o que você enxerga assim, realmente, assim, até sugando um pouco mais desse assunto, mas o que você enxerga realmente do diferencial de, primeiro, estar casado e com mulher idônea, dentro da sua profissão, dentro da sua vida? Eu acho assim, é uma relação que você não pode, como diz o outro, você não pode contrariar ninguém. Você tem que pesar as coisas e fazer uma coisa que seja boa para os dois lados, né? Porque querendo ou não, é ela que está com você, né? E você vai dormir com ela. Então você vai contrariar muita gente fora daquilo ali, mas você pode ter uma discussão ali para chegar num denominador comum com sua esposa. E a vida da gente, ela não é... A gente viaja muito, né? Eu viajava mais pelo escritório e também ia lá para outra fazenda, mas ela te apoiar nisso aí, eu acho que é importantíssimo para você poder continuar crescendo, né? E levando esse crescimento para dentro de casa também. Eu acho que o apoio da esposa é importante mais. Acho que na verdade, eu acho que 70% do seu crescimento é o apoio dela. E graças a Deus a gente tem isso aí em casa. Cara, isso é bom demais porque
Aonde que é seu lar, Zé Maldoto, seu quartel-general em casa? Depois que você casa, você tem outra família, né? Tem outra família. Que é a sua família. Exatamente. Então, ela passa a ser... Não, claro que você não tira a importância do seu pai e da sua mãe, nunca na vida, nunca. Sim. Mas a sua casa passa a ser uma das duas principais coisas na sua vida. Uma que é seu pai e sua mãe, e a outra que é sua casa, que é sua família, seus filhos. Acho que... E outra, quando a gente que é do mundo, nós estamos no trecho demais, tá acontecendo, passa muito tempo na fazenda, passa muito tempo fazendo acontecer, né, fora de casa. A gente tem essa segurança de alguém que tá lá, zelando o bem mais precioso que tem na vida. É confortável demais. Tá doido, você sente-se muito mais confiante e seguro para ganhar o mundo lá fora. Opa. Então, acho que essa segurança aí, cara, ela realmente não tem preço. E mudando um pouquinho de assunto, na fazenda lá do Faina, vocês trabalham mais com cria. Sim. Como que você enxerga a atividade de cria hoje? Pergunta bem aberta mesmo. A cria é um negócio complicado, né, Daniel? O cara, como diz o outro, é muito tempo pra você poder conseguir, vamos dizer, ter o lucro, né? Ter o dinheiro de volta. É 9 meses na barriga, 8 meses para poder vender, né? Então assim, nós estamos falando aí de 1 ano e meio. Então eu acho que a cria, ela entra nesses ciclos pecuários aí que a gente tem, né? Mas eu acho que hoje, ela é pra mim no caso, porque eu sou um apaixonado também, eu acho que ela é um negócio muito bom, desde que você faça corretamente. Na verdade, tudo é assim, né? Então, eu acho que bezerro, do meio do ano para frente aí, vai melhorar um pouco, né? Certo. Ano que vem eu acho que vai ser melhor. Uhum. Então, essa é a aposta aí, eu acho que que a gente tem acompanhado e ouvido os companheiros falar, e eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que não tem para onde correr. Você fazendo um bezerro bom, você tem o comprador certo, você tem o cara que vai pagar o preço pelo negócio que você fez. Então eu acho que eu gosto demais. Show de bola. E você tem feito algumas coisas com resultados muito bons. Primeiro, sua estação de monta que tem um resultado muito bom, queria que você compartilhasse. E segundo, o que você tem feito agora, depois dessa estação. Conta um pouquinho do seu manejo. A estação desse ano nós fechamos com 78%, né, final. Devido a justamente isso que eu falei do ano que vem ser bezerro, ser melhor, nós vamos fazer uma estação agora invertida, né, para a gente poder emprenhar esse restante dessas vacas aí que iam ser descarte, né, todas vazias são descarte. Então nós vamos ver se a gente consegue emprenhar o máximo de vaca possível, descartar o restante das vacas vazias e aí ficar com esse caixa para a gente poder ter a noção do que a gente faz. Ou compra um bezerro para recriar, ou compra uma vaca parida, né? Eu desmamo esses bezerros lá na fazenda do Faina, trago para cá, recrio e normalmente eu venderia eles, né? Esse ano que nós vamos fazer a recria e a engorda. Então a expectativa é muito boa, por serem animais bons, né? A gente conhece muita gente que faz, tem animais bons, de genética boa, que tem um resultado mais rápido, né? Então eu acho que vai ser um ganho positivo, penso eu. Não, isso aí não tem erro não. E pelo que a gente rodou, a gente já sabe que o resultado assim, já está bem encaminhado, né? Amém. E o que você enxerga agora a nível Brasil, cara? Do cenário que a gente vive, na instabilidade política que a gente está, o que você enxerga da pecuária nesse cenário? Rapaz, falar de política é até ruim, né? Porque é muita coisa ruim que acontece nesse meio. Mas eu acho que independente de quem tá lá, a gente tem que continuar trabalhando, né? A gente vive disso, né? Então, eu acho que a gente tem que levar a consciência do trabalho, fazer o bem feito, o resultado vem. E o pecuarista hoje, na verdade, ele é uma pessoa que ele merece respeito. Eu acho que todo pessoal que mexe com agro, na verdade, ele merece muito respeito, né? Porque ele enfrenta muitas coisas que ninguém sabe que o cara enfrenta. Ele não põe preço na mercadoria dele,
quem põe preço é a China, quem põe preço é Estados Unidos, quem põe preço é todo mundo de fora. Então a gente trabalha numa corda bamba. Então a gente tem que ter muito respeito, saber que aquilo que chega na mesa da gente não é de graça, né? Muito pelo contrário, você foi lá no supermercado e comprou, mas para chegar lá, rapaz, é um caminho feio demais. É um caminho feio. A roupa que você veste, a comida que você come, vem tudo daí. Então eu acho que merece respeito em 100% das coisas do mundo aí. Eu acho que o pessoal do agro merece muito respeito. Perfeito, cara. E mais uma vez mudando de assunto, hoje seu filho, igual a gente já comentou, já iniciou um pouco dessa conversa, ele vive e ele já é um apaixonado, né? Pela pecuária, pela lida. Como que você tem feito para criar o seu filho nesse caminho? Eu acho que essa é a mais difícil que você perguntou, porque hoje você lida com muitas coisas, muitas realidades tristes aí no mundo, né? Nego achando que é cachorro, né? O homem virando mulher, mulher virando homem, já existe há muito tempo, mas antes eram os com respeito, né? Hoje em dia é depravado demais. Então assim, eu acho que a gente tem que selecionar bem, querendo ou não, a gente tem que selecionar com quem nossos filhos andam, a gente tem que saber com quem eles andam, tem que se relacionar com esses pais, tem que saber da realidade que aquele outro menino é criado, para saber se seu filho pode manter aquela relação de amizade ali. E a gente é criado na moda antiga. E lá em casa a gente tenta levar isso também. Deu certo, então por que não vai dar certo com o meu, né? É claro que se as escolhas forem outras, você tem que respeitar. Mas você vai tentar de toda forma, fazer que aquilo ali dê certo, né? E para ele gostar disso aqui foi muito natural. Ver a gente saindo todo dia, né? Sim. E eu faço questão de levar eles na escola quase todo dia. Então a gente sempre conversa lá em casa e tal. O brinquedo dele é trator, é vaquinha, é porquinho. O do outro mais novo também já está sendo. Então você vai alimentando aquilo ali, traz para cá, você dá um giro com eles, né? Mostra para eles, faz ele passar a mão num bicho daquele. Que eu acho que isso é o diferencial. Eu acho que ele pega o amor no contato. Então, tendo contato, eu acho que fica mais fácil. Com certeza. Cara, agora uma pergunta em paralelo a isso, que é uma pessoa que ela não teve essa oportunidade, mas que hoje ela tem a herança como um patrimônio, a fazenda, a tocada. Só que ele ainda não tem o conhecimento e a base, mas ele quer entrar para dentro. O que você pode falar para um cara desse? Rapaz, quem é macaco velho no mercado está procurando pessoas que estão consultorias, né? Mesma forma que você faz e que tem outras pessoas também que fazem. Mas eu acho assim, que você tem que procurar pessoas que estão no meio. Na verdade, você tem que ir no ambiente que aquelas pessoas estão. Se você quer entrar naquele meio, você vai para aquele ambiente. E ali você vai conhecer gente de todo tipo. E aí, mais uma vez, você vai para a seleção. Procura as pessoas boas, idôneas e que vão te levar para um caminho produtivo, né? Eu acho que uma consultoria boa, um companheiro que já faz muito tempo, você tem que procurar ele. Porque o cara já errou. Então você vai minimizar o erro procurando essas pessoas que já erraram. Então eu acho que é por aí. Acho que é desse jeito. E na parte de nutrição, você é um cara que desmama animal pesado, você faz uma recria muito bem feita, seu gado é um gadão e não é porque você está aqui, sempre falei, até em vídeo e tudo, que hora que você posta. É um gado muito diferenciado. Como que você faz com a sua nutrição hoje? Que estratégia que você adota? Conta um pouquinho para a turma. É igual eu já falei, hoje eu tenho um companheiro nessa parte de nutrição que ele me dá todo o suporte. Né? Ele não é só o vendedor, mas ele procura minimizar custo e ter rendimento. Então eu acho que isso é a relação custo-benefício, né? Acho que isso fica bom para todos os lados.
Então, assim, ele me ajuda demais nisso daí. Então, você desmama um bezerro hoje, com 5, 6 meses, e soltar ele na larga, você vai perder tudo aquilo que você fez, né? Nem a genética dele vai mostrar que aquilo ali serve. Então, você tem que... A gente entra com uma ração, com um sal, né? 0,3, igual nós falamos. E aquilo ali ele vai te mostrar a genética dele. Ele vai te mostrar o ganho. Fica um custo, claro, mas aquele ganho vem mais rápido. Então, assim, esse suporte, mais uma vez, o suporte que a gente tem ajuda demais, né? Ajuda muito. Porque, querendo ou não, o produtor é aquele negócio. Você tá dentro da empresa, você tá vendo todo dia. Às vezes você quer tomar uma decisão, mas fala, bicho, será que isso aqui tá certo? Porque tá só na cabeça, né? Só na cabeça. Você começa, faz no meio e termina o negócio só na cabeça. Aí você fala, será que vai dar certo? Será que não vai dar? E quando você traz essa visão externa de alguém que vive isso em muitos lugares, você fala, não, agora eu tenho segurança. A minha ideia estava certa. Tem alguém para te ajudar, né? E essa parte da tecnologia de nutrição, aumentar consumo, o que eu sempre falo é, isso não é para quem quer, é para quem consegue. Por quê? De um 0,3 para um 0,1, você vai triplicar o seu consumo. E você não vai triplicar o seu ganho. Só que você tem que ter uma matemática bem feita, uma genética bem feita, um manejo de pastagem para quê? Para expressar todo o potencial genético que aquele animal tem. Então, hoje, eu acho que você está cercado de pontos positivos, de pessoas boas, de uma produção já bem ajustada. Sua turmada aqui trabalhando satisfeita, porque a gente vê na cara quando o funcionário está satisfeito ou não está. Sua turmada está satisfeita, está alegre, está contente. E isso vem de um líder que está junto com os caras, que vê que está agarrando junto, que está ajudando, que é um cara que chega, eu vi você fazendo a gracinha com um, com o outro. Isso é uma alegria do cara. Não é aquele trem, nossa, moço, o Romo chegou aí, não, moço, arruma o trem, vamos fingir que nós estamos trabalhando aqui. Não é. Porque o cara falou, bom demais, o cara chegou, bom. Não é aquele peso do patrão chegar. Isso a gente vê no dia a dia, isso dá resultado, né? Então, já mais uma vez, trazendo outro assunto, o que você enxerga hoje a dificuldade que tem na mão de obra? Qual que é a solução para isso? Mais uma vez eu falo que é relação, né? Acho que tudo na vida é relação, relacionamento. É ser humano, cara. Então, um dia o cara vai amanhecer ruim, vai amanhecer bom, vai brigar com a mulher, o filho vai estar ruim. Então, assim, eu acho que você tem que saber entender as pessoas pra você poder ter um relacionamento bom. Então, eu acho assim, você chegar aqui com a pá virada, igual você falou, ih, lá vem o Romo. Eu acho que isso já atrapalha. Já atrapalha. A gente sempre chega aqui, faz uma graça. Quando eu chego mais cedo ainda, eu trago um pão, nós tomamos café todo mundo junto. E eu não tomo café aqui, eu tomo café lá na casa deles. Entendeu? E são pessoas assim, já está com a gente aqui tem 5 anos. Na minha visão, que está comigo aqui todo dia, são pessoas que eu confio os meus filhos neles. Quando minha filha vem comigo e o meu filho vem comigo, ah não, pai, eu não quero ir lá hoje não. Não, pode ficar aqui na casa do Leandro que não tem erro. Não tem problema. Sei que a mulher dele vai cuidar dele. Ah, tá com fome, ela vai fazer alguma coisa. Eu acho que isso, você tem que gerar uma relação de confiança dos dois lados, né? Ele tem que saber confiar no seu, você tem que saber confiar nele. E eu acho que isso aí é um segredo de sucesso para tudo na vida, eu acho. E não só isso também, né? Mas hoje você permite, você dá um conforto para eles viverem aqui também, né? Que é diferente. Porque igual a gente tava falando antes, tem muita fazenda que fala, bicho, moço, lá não adianta, o cara vive numa tortura. E aqui não, aqui o cara tem um conforto para viver. Qual que é a importância que você enxerga disso? De uma estrutura boa pro cara viver e trabalhar? O cara fica o dia inteiro ou montado num cavalo, andando. Ele tem que dormir bem. Ele dormindo bem, ele descansa, no outro dia ele amanhece tranquilo para poder executar a função dele. Então eu acho que isso é uma das principais coisas, né? Ele tem que comer bem e você tem que saber tratar aquela pessoa bem. O conversar com a pessoa não é procurar o que ele está precisando, não. É você ir pescando aonde você pode melhorar. E ele vai te falar. Se ele não te falar diretamente, você vai ver o que está faltando.
E aí você não fala o que você vai fazer, você faz, você fala, opa, eu já cobri mais uma falha minha. Então, eu acho que é isso. Aí, você tendo uma pessoa boa, você sendo bom, é a relação do ganha-ganha. Eu acho que não tem erro, não. Cara, e dentro das relações de pai para filho, a gente aprende muita coisa. Mas o que foi uma das coisas que você fala, cara, isso aqui um dia aconteceu isso eu aprendi com meu pai, isso aqui eu acho que eu nunca mais vou esquecer. O que é? É justamente o que eu acho que fica repetitivo, mas é justamente a relação com as pessoas. Meu pai é um cara comunicativo demais. Meu pai hoje tem 71 anos. Ele é comunicativo demais. Teve uma vez que nós fomos num cliente nosso lá em Rondônia. E aí a gente sempre tentando, martelando esse cara, o cara com um potencial muito bom. E aí a gente martelando, nunca conseguia falar com o dono, não. E aí chegamos lá, procuramos, o fulano tá aí? Não tá não. Aí meu pai, rapaz do céu, esse homem parece Deus, a gente só sabe que ele existe, mas nunca viu. Acho que não deu 2 minutos, Daniel, o homem sai de dentro da porta. Falei, nossa senhora, agora deu briga aqui. Aí o homem perguntou assim, bom dia, meu pai, bom dia. Falei assim, eu sou o fulano. Aí meu pai, não acredito que eu vi Deus. E aí, rapaz, o cara virou cliente nosso, é cliente até hoje. E assim, construiu uma relação, uma brincadeira indireta, porque nem o cara não estava lá, ele escutou. Então assim, o relacionamento que meu pai fez e tem com as pessoas é muito bom. Meu pai trata desde o homem mais rico até o homem mais pobre igual. Então eu acho que essa é a diferença. Cara, e isso eu acho que é um feeling, acho que, primeiro, vem de princípio, né, vem de valor, mas de quem tá no comércio. Porque o cara que ele tá no comércio há muito tempo, igual eu vivi só e exclusivamente do comércio, na parte de suplementação, 3, 4 anos da minha vida. Às vezes chega numa fazenda, vamos ser um cara simples, não vem enganando no D10, no D20, aquele cara mais padrãozão, batidinha seca. E a hora que você vê, o cara tem um patrimônio, moço, que você no chinelo umas 20 vezes. Nossa. E a gente entende com isso que a aparência não é nada. E outra, mesmo que não tenha, ele é uma pessoa como você. E é ser humano. É ser humano. E o comércio ensina muito isso pra gente, né? Ensina. E isso é uma coisa, cara, que realmente é um diferencial não só de negócio, mas de vida, né? Você é um cara bem quisto em todo lugar, todo mundo acha bom de te receber. Justamente. Isso é um diferencial, cara. Romuluzão, cara, fenômeno. E caminhando pro final, eu sempre faço uma pergunta, que é o quê? Que princípio que você tiraria, ou um valor, ou uma mensagem do coração do seu pai e colocaria direto no coração dos seus filhos? Ou seja, uma coisa que você fala, bicho, esse princípio aqui, se meu filho carregar, eu vou ter muito orgulho dele. O que seria? Seja honesto, humilde e verdadeiro com qualquer um. Acho que esse é o princípio básico de uma boa relação com o ser humano. Perfeito. Acho que se você tiver essas 3 características aí, você vai aonde você quiser. Show de bola. Claro que tem que ter ambição, mas a ambição boa, né? Perfeito. Você não prejudicar ninguém, você chegar onde você quer. Então, eu acho que é isso. Acho que não tem erro você levar esses princípios aí. Eu acho que o futuro é bom, é certo. Perfeito, cara. Romuluzão, cara, obrigado. Conversa sadia demais, cabeceira, é isso que eu falo, moço. Se você andar com gente boa, a chance de você dar errado é pequena demais. Então deixa eu te falar um negócio. Você precisa de mais bagagem, falando de humildade mesmo, falando tranquilo. É ter mais horas de voo mesmo, sabe? Então, pega o conteúdo que a gente disponibiliza aqui, é de graça. Assiste, manda pros outros, compartilha, curte, comenta. Por quê? Porque eu faço isso aqui, eu não ganho um centavo pra estar aqui falando pra você. É realmente coração. Então comenta aí se você achou bom a prosa, compartilha, fechou? Tamo junto e deixa eu te falar, nos segue no Instagram também, @agrosucessãocast e aqui no canal, você já sabe, @agrosucessão, fechou? Então deixa eu te falar, Romuluzão, quem quer te acompanhar, qual que é seu arroba? Romulo Reis 85. Aí o homem é estourado, menino. O meu Instagram é Daniel Rabelo Zou, sou zootecnista, pecuarista e o principal, sucessor. Então eu falo de pecuária e falo de sucessão todos os dias no meu Instagram.
Então me seguem lá também, que é uma forma de você, sem ter custo nenhum, você aprender mais sobre a pecuária, tá bom? Então, tamo junto, um abraço e fica com Deus.